amigas do nosso programa Consciência Espírita, tendo mais uma live hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre a lei de amor e a valorização da vida. E hoje vou ler um poema que vai trazer para nós uma consciência maior da valorização da nossa vida, onde nós devemos nos apegar para que a gente possa realmente valorizar o dom que temos de viver. E esse poema diz: onde está Deus? Perguntou o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em que tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima dos aflitos. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos dos crentes. Percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Esse poema toca bastante a mim pelo seguinte: alguns duvidam da existência de Deus, tal qual o cientista, tal qual o materialista, mas aí vem o pensador, vem o poeta e começa a discorrer sobre onde eu vou perceber, sentir, contemplar o Criador. E aqui ele vai colocando coisas lindas, né? Que nós contemplamos a beleza da natureza, nos astros a rolar pelo infinito, mas ele coloca algumas frases extremamente chaves, onde ele diz aqui, por exemplo, ele escuta Deus na voz dos namorados, mas sente Deus na lágrima dos aflitos. Olha que interessante. Uma coisa que aparentemente é negativa, ele consegue sentir Deus na lágrima dos aflitos. Ele consegue sentir Deus nos médicos salvando, mas ele consegue também pressentir Deus na dor que nos irmana. Olha só que coisa mais linda. Quando a dor nos irmana, o amor está presente. Quando eu me compadeço da dor do meu irmão, pelo sofrimento dele, eu estou me aproximando de Deus. Eu estou desenvolvendo a minha capacidade de amar, que é a capacidade que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. O que nós não podemos é nos tornar frios e indiferentes às dificuldades alheias, aos problemas que os nossos irmãos estão enfrentando no mundo. Nós não podemos ficar alheios achando que só nós sofremos e que o nosso irmão, ele está sempre mais feliz que nós. Nós precisamos sair desse egoísmo, esse egoísmo que nos prende, que nos trancafia dentro de nós mesmos e que nos torna solitários, entristecidos e que com possibilidades de nos autodestruir. Nós precisamos buscar esse sentido para a nossa vida. E ter esse sentido é tentar enxergar no nosso irmão, né, sentir a sua dor e quem sabe poder estender a mão. Quem sabe eu me voltando à dor alheia,
eu consiga encontrar essa possibilidade de amor interno. Conta-se que uma vez o Pavarotti, aquele cantor, né, lírico, ele teve um terremoto no México e a família dele era de lá. E lá, quando ele chegou, ele encontrou uma devastação, uma tristeza, uma destruição que ele não lembrou dos seus próprios familiares. Ele foi buscar as autoridades para ver como ele poderia ajudar, irmanando com aqueles que ele nem conhecia. Isso é capacidade de amar. E, infelizmente, muitos de nós, todos nós possuímos, mas muitos de nós ainda resistimos a essa capacidade. Porque muitos acham que se irmanar com a dor do outro é se enfraquecer. Pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida. Vamos perceber o quanto nós precisamos dessa irmandade. O quanto nós precisamos sentir a dor do outro e poder desenvolver essa capacidade e crescer para a vida. E crescer para esse sentido da vida que nós estamos buscando e que a gente vem falando, né, desde da outra live. Buscar um sentido para a nossa vida. Não importa qual seja, mas buscar esse Deus mais potente, como diz aqui bem no final, né? Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração. Não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Quando isso acontecer na minha vida, eu vou me tornar uma pessoa mais amorável, mais preparada para seguir um pouco os desígnios do nosso Mestre amado. Quando eu perceber que esse amor está dentro de mim e que eu posso distribuir com meu irmão menos favorecido, com meu irmão que por acaso está sofrendo uma perda muito grande, eu vou conseguir me elevar acima de qualquer problema e não me sentir mais um coitado, uma pessoa sem as mínimas condições. Todos, sem exceção, temos condições de fazer melhor. E vou usar agora uma parábola que eu acho maravilhosa, que está nesse capítulo Lei do Amor, que é uma parábola muito simples e muito fácil de ser entendida, que está aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a lei de amor. E ele vai falar o quê? Né? O que essa parábola... Deixa eu só encontrar essa parábola para a gente... Eu não vou lê-la, mas eu vou contá-la e pegar alguma parte, tá? Primeiro eu vou dizer onde ela se encontra, né, gente? Porque é importante para o esclarecimento de que a doutrina espírita é baseado, né, nas leis morais do Cristo. Então está em Mateus, capítulo 8, versículo 23 e 35, onde Jesus diz que o reino do céu é comparado a um rei que quis tomar conta do seu servo. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um dos que lhe devia 10.000 talentos, que era o dinheiro da época. E o rei cobrou os 10.000 talentos desse servo. Esse servo implorou ao rei que ele não tinha esse dinheiro. E o rei disse, não, nós vamos prender você, sua mulher, seus filhos, até você pagar o último cêntimo. E ele se ajoelhou, se humilhou e pediu ao rei que que perdoasse a sua dívida, que por enquanto ele não tinha como pagar. E o rei se condoeu e perdoou a dívida desse servo. Vamos ver então, né? Ele diz assim, o servo, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir e perdoou a sua dívida. E o que será que esse servo fez logo após ter sido perdoado? Eu queria que isso tocasse o coração de cada um de vocês. Porque nós, apesar de termos algum conhecimento, muitas vezes nós agimos como esse servo. Vamos ver como esse servo agiu? E tendo saído esse servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, um valor muito menor do que ele devia ao rei. Lançando-lhe a mão à garganta,
tentou asfixiar essa pessoa, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Da mesma forma que ele agiu com o rei, essa pessoa agiu com ele. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Olha que interessante, né? Como é fácil a gente olhar os nossos problemas e não observarmos que o nosso irmão tem o mesmo problema que nós. Como é fácil a gente encontrar desculpas para os nossos erros e não para o erro do outro. E para o outro a gente tem o julgamento, a gente tem a condenação. Isso não é lei de amor. A lei do amor não é que você deve passar a mão na cabeça do que erra, mas dar a chance para o que erra se redimir. O rei fez isso. Deu a chance para o servo, perdoando-lhe a dívida. Qual deveria ser a reação desse servo? Como esse servo deveria agir diante daquele que devia também dinheiro a ele? Se fôssemos fazer ou agir através da lei do amor, seria também o perdão. Mas não, o servo mandou prender. Aí Jesus, ele vem mostrando que o reino de Deus é parecido com isso. O que aconteceu logo após? Porém, ele não entendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos do rei, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte do seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera mandou seu senhor que o entregasse aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenham feito vossos irmãos. Então, dentro da lei do amor, gente, nós temos que entender que existe uma outra lei, que é a do perdão. Quando Jesus fala sobre perdoar 70 vezes 7, ele está dizendo que é para perdoar infinitamente. Porque senão nós vamos fazer a conta, né? 70 vezes 7, acho que 490, nós vamos perdoar. Quando terminar os 490, eu não perdoo mais. Não, gente. O perdão é uma lei divina que acalma o teu coração e a tua mente, que te favorece, não o outro, favorece o outro também se o outro souber entender o perdão, mas ele favorece muito mais a quem perdoa. Aquele servo que foi perdoado e que não perdoou aquele que devia, ele vai ter que voltar e pagar a sua conta, porque é lei natural que assim ocorra. Então, quando nós falamos sobre valorização da vida, nós temos que começar a observar qual é a nossa atitude diante da vida. O que nós estamos dando à nossa vida? O que nós estamos angariando com as nossas atitudes, com as nossas ações? Que tipo de ação eu estou tendo na vida? Eu estou fazendo algo por mim ou por alguém? Eu estou dando um sentido à minha vida? Ou estou apenas vivendo e deixando que a vida passe e eu não vejo sentido nenhum nela? O que será que vai acontecer comigo se eu não dou esse sentido? Como diz o poema, nós podemos ver Deus em diversas situações. Mas quando eu vejo Deus em mim, quando eu sinto esse poder amoroso, eficaz, confiante, vai fazer com que eu me determine a mudar as minhas atitudes.
vai fazer com que eu busque. Se hoje eu não estou encontrando um caminho, é porque eu não estou buscando. Porque a hora que eu buscar um caminho que dê sentido à minha vida, com certeza eu vou começar a dar muito mais importância ao que me sobra. Eu vou dar muito mais importância àquilo que eu tenho do que àquilo que falta. Muita gente está muito focada no que falta e não no que lhe falta. Por quê? Porque eu estou olhando muitas vezes a vida do outro. Estou observando como que o outro vive, o outro é mais feliz que eu. Sempre nós vamos ter essa ideia. É uma ideia errônea. O outro pode ter mais coisas materiais, isso não significa que ele é mais ou menos feliz. Nós precisamos acordar para a vida. Nós precisamos despertar para a vida e começar a parar de olhar o que o outro possui. Porque nós olhamos sempre o que o outro possui de material, mas nós não olhamos o que o outro possui dos benefícios e da bondade interna, porque essa muitas vezes não está à vista. Muitas vezes o nosso companheiro, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho tem as suas ações quietinho, faz as suas coisas quietinho, na sua, e não faz alarde. E muitas vezes a gente não está observando isso. Então eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e ver a minha capacidade. Se eu tenho um amigo que está sofrendo, vou visitar esse meu amigo, vou ter uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Eu passei por uma experiência um tempo atrás que fui visitar uma prima minha que estava com câncer terminal. Ela estava muito magra e fazia tempo que eu não a via. E eu, como espírita, palestrante, psicanalista, eu fui bem forte, né? Cheguei lá, tal. A hora que eu a vi, o estado em que ela estava, eu fiquei muito chocada, muito chocada. E eu fiquei sem palavras. Internamente, uma voz interna me disse: você vai ficar parada aí olhando para a cara dela? Vai acordar para a vida, menina. Você está aqui para trazer uma ajuda, um lenitivo, uma esperança para essa pessoa. Você não está aqui para se sentir mal ou entristecida. Você vai piorar a situação dela. Isso era uma voz interna que falava para mim. E a partir daí, eu comecei a falar, eu comecei a conversar, eu comecei a falar um pouquinho da vida após a morte, da esperança, falar de Jesus, falar da amorosidade, falar da capacidade de cura que ela poderia encontrar pelo meio do caminho. Aí eu desandei a falar, obviamente inspirada por meu mentor, ou pelo próprio mentor dela. Mas eu não posso ir em busca de um desafortunado e me sentir mais desafortunada ainda. Não, eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que fazer o que é melhor para aquela pessoa que eu busquei para ajudar essas pessoas. Porque elas me dão força. Então, quando eu me irmano com a dor alheia, quando eu encontro no meu semelhante o sofrimento, eu tenho que me irmanar, porque se o meu irmão de sangue sofre, eu sofro com ele, mas às vezes o que não é de sangue eu não sofro. Não, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que valorizar a minha vida e a vida do meu semelhante. Então, gente, vamos nos unir, melhorando a nós mesmos, usando, por exemplo, esse poema que no final diz que aonde ele sente Deus na sua maior capacidade, né? Onde ele sente Deus na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do seu próprio coração. E é aqui dentro de nós que nós precisamos encontrar essa capacidade divina que nos dará todas as forças
para suportarmos os nossos problemas, os problemas que temos que enfrentar e também ajudar ainda o meu próximo que está passando pelo mesmo problema ou até por um problema pior. Porque nós não sabemos avaliar quem é que sofre mais. Então hoje eu encerro esse programa, primeiro agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, poder falar alguma coisa positiva e também passando para vocês a informação de que eu estou fazendo o meu tratamento contra o câncer, estou conseguindo, estou vencendo cada etapa com muita serenidade, com muito amor no meu coração e com a certeza de que tudo vai correr de acordo com os desígnios do Pai e não com a minha vontade. Mas está sendo tudo muito tranquilo a passagem por esse tratamento que eu estou fazendo. E agradeço os que oram por mim e agradeço a Deus pela oportunidade do aprendizado que a própria doença me traz. Então, neste momento, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e pedindo que eles nos ilumine o nosso lar, os nossos entes queridos, os nossos amigos e também aos nossos desafetos. Que todos, sem exceção, possam ter a ajuda infinita deste Pai amoroso e bom que nunca, em momento algum, vai desamparar qualquer dos filhos que lhe pede ajuda. E neste momento, com a certeza dessa ajuda infinita, vamos encerrar a nossa participação no programa dessa manhã com toda a amorosidade que Deus colocou em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.